Meu amigo vascaíno, situação na Vasco SAF piora. Isto mesmo. A gente vai falar aqui sobre alguns assuntos que a gente tomou conhecimento. Essa manhã começou agitadíssima em São Januário. A gente vai falar aqui sobre a situação de salário atrasado, tá? Confirmado. 1 mês de salários atrasados. Vamos falar aqui também sobre a situação de clube indo à FIFA, confirmado aí, cobrando parcela atrasada de jogador. Enquanto isso, internamente, uma guerra pelo poder. Luiz Melo bate de frente aí com o Paulo Brax e vice-versa, e o Vasco, treinado aí pelo Barbieri, tomando medidas erradas para o jogo contra a equipe do Fortaleza. O caldo vai entornar. E hoje estava previsto aí para quê? O Paulo Brax e o Luiz Melo viessem a público. Covardes não vão vir, e eu vou falar para vocês quem é que vai fazer a coletiva hoje. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Nos ajude a ajudar o Vasco a ter voz ativa, se inscrevendo no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, clima pesado para esse jogo contra o Fortaleza, hein? Para o Vasco vencer, só um milagre. Laureano, que pessimismo é esse? O Vasco é para quem acredita. Mano, Barbieri vai de novo com esse 4-3-3. O Barbieri não vai fazer mudança tática nenhuma, mas vai fazer mudanças aí de peças. Um treinador que não consegue repetir uma escalação. Então é por isso que o Vasco passa por essa situação também. E, meus amigos, tomou conhecimento ontem que realmente o Capasso vai ser titular do Vasco. Ele volta com o Rodrigo, toda hora ele tira o Rodrigo, bota o Rodrigo, tira o Rodrigo, bota o Rodrigo. É uma vergonha, um treinador que não sabe o que quer. E ontem ele testou o Alex Teixeira como 9 aí. Ao invés dele colocar o Figueiredo lá de 9 e botar o Aureliano, não, ele vai botar o Alex Teixeira lá de falso 9, vai abrir o Figueiredo e vai abrir o Peck. Olha, Fortaleza ontem renasceu das cinzas aí, venceu o São Lourenço pela Sul-Americana, o jogo foi 3-2 aí, e o seguinte, com um gol do Pikachu aos 97 minutos de jogo, hein? Ô Barbieri, ou você muda esse esquema tático, não dá mais para Barbieri, gente, não dá mais. Bom, sobre a situação aí de grana, tá? Estou afirmando aqui categoricamente, sem adiantamento, a 7777 partes por hora descarta qualquer possibilidade de antecipar recursos para contratações. As contratações do Vasco da Gama com jogadores em final de contrato para pagar apenas salários, tá? E, inclusive, o Vasco não vai fazer investimento nenhum de compra, certo? Gente, esquece essa falácia de Rames Rodrigues, entre outros jogadores aí, porque não vai vir. E outra coisa, tem que se tomar cuidado aí para não perder o time, porque hoje a gente toma conhecimento que os salários estão atrasados. Se salário está atrasado, não adianta trazer jogador, se não quitar com quem está aqui. Porque quem está aqui vai ficar com raiva. E essa situação aí de salários atrasados aí, que já está já com 1 mês atrasado, está também atingindo os representantes dos jogadores aí
que efetivamente os seus empresários não receberam salário. Vai ter empresário tirando jogador do Vasco da Gama aí. O Andrei, primeiro, ontem, a ação aí do Andrei, do empresário do Andrei, na justiça, e por falar em ação, o Nacional do Uruguai, tá, já ingressou com pedido junto à FIFA de reclamação por conta de atrasos aí do Pumita. Primeiro caso que aparece aí na FIFA. O Vasco, se não ficar atento, se não quitar, corre o risco de perder pontos, como o Cruzeiro perdeu. Se perder ponto, aí é Série B, meu irmão. Aí é Série B. E outra, né? E de tomar transfer ban com uma janela aí em andamento. Dia 3 de julho, abre a janela. E aí, o que acontece? Tudo errado aí no Vasco. Hoje estava prevista aí uma coletiva, e teremos coletiva sim. Hoje estava previsto para o Paulo Brax e também para o nosso Luiz Melo vir a público para dar satisfações para a torcida do Vasco da Gama. E o que acontece? Eles vão mandar o PEC para a entrevista de hoje à tarde aí. Ah, gente, isso é uma vergonha, cambada de covardes. Covarde. O Vasco não precisa de gente covarde, certo? Vai chegar um ponto que a torcida vai colocar sócio zero, que a torcida vai parar de comparecer aos estádios, porque, cara, o torcedor do Vasco aí está sendo vítima aí de um desrespeito, de um estelionato muito grande. E a gente começa a se questionar. Por quê? O clube associativo aí tem 30% da SAF do Vasco da Gama ainda, e o posicionamento aí do atual presidente do Vasco da Gama, o presidente subjúdice, o Docinho, né? Não pode falar o nome dele aqui, Docinho, e o posicionamento aí do Duque Estrada, que são as duas pessoas que têm cadeiras no Conselho de Administração da SAF, eles não falam nada. Não falam rigorosamente nada, não representam o Vasco, e o Vasco sendo vítima aí de um estelionato tudo errado. Gente, eu tô alertando, muda o Barbieri, começa a pagar essa porra em dia, porque se não pagar, o Vasco vai tomar transfer ban e vai ter jogador saindo, colocando o Vasco aí no pau. Então, gente, tá muito ruim. O Vasco virou aí uma SAF de covarde e de inapto, tá? Seu Josh Wand, eu alertei, 171, safado 171, seu Josh Wand. Aqui comigo a verdade prevalecerá, porque não tem um rabo preso com nenhum de vocês, certo? E tem babaca, imbecil, que continua colocando aí, ó, 5 horas da manhã, Rames Rodrigues, Bruno Henrique. Meu irmão, vai vir ninguém, não tem dinheiro, gente. Por isso que eu não coloco mais reforço aqui, não tem dinheiro. Certo? Vamos falar claro com o torcedor do Vasco. E o torcedor do Vasco cobre desses caras. Entendeu? As organizadas já acordaram. Agora está faltando você, da rede social, aqui das mídias sociais, você acordar e fazer o teu protesto, porque o caldo está entornando. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Certo? Valeu.